Shalom, eu sou Flávio Teles, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos fazendo um comentário relacionado com um tema voltado para a origem da unção do Mashiach Yeshua, da onde veio a sua autoridade, a sua chamada Semichá. É um tema bastante debatido, discutido nas redes sociais, principalmente por parte daqueles que fazem parte ou integram grupos denominados antimissionários. Antimissionários são formados, na sua maior parte, por judeus ortodoxos que não creem em Yeshua como Mashiach, não acreditam que Yeshua seja o Mashiach. Geralmente, aquelas pessoas que pertencem a esses segmentos, principalmente aquelas pessoas que vieram ou saíram de segmentos messiânicos, ou saíram do próprio judaísmo nazareno, ou que vieram de segmentos cristãos, fizeram o chamado Giur, né, a conversão, a naturalização, são chamados de Ger Toshav, os convertidos, são pessoas que defendem cegamente uma visão rabínica, não fazem, às vezes, não empenham o menor esforço para tentar conciliar Yeshua com Alahá e os escritos do chamado Novo Testamento. Então hoje nós mostraremos que Yeshua é o Mashiach, que ele teve a Semichá, que ele recebeu uma unção e uma Semichá, uma autoridade rabínica, e que, portanto, ele sim estava habilitado ao Messiado. É claro que existe uma variedade imensa de materiais disponibilizados em redes sociais por parte de segmentos antimissionários, tentando desqualificar Yeshua como Mashiach. Esse material do nosso canal é apenas o primeiro de uma série que nós estaremos elaborando, atestando o Messiado do Mashiach, mostrando que ele é Yeshua. E nesse primeiro tema de abertura, é um tema que muita gente debate na rede social, e essas pessoas que fazem parte desses segmentos, denominados também de Bnei Noah, né, ficam tentando ou contestam o Messiado de Yeshua, porque não aparece de forma explícita dentro dos textos do chamado Novo Testamento, Yeshua recebendo uma Semichá, Yeshua recebendo uma autoridade rabínica para ensinar. E a autoridade rabínica, essa Semichá, essa autorização e permissão para ensinar a Torá, é algo que é convencional dentro do judaísmo. Era algo já que era um conceito existente dentro do judaísmo naquela época, e existe também até os dias de hoje. São conceitos relacionados com a Alahá judaica. Yeshua, ele não poderia desenvolver a função de rabino, de mestre da Torá, não só ensinar a Torá Shebialpê, a Shebirtav, a escrita, mas principalmente desenvolver Alahá como ele desenvolveu, se ele não tivesse uma Semichá. Por exemplo, quando nós lemos Talmud Torá, é um tratado que se encontra dentro do Sefer Madan, na Mishnah 5, Maseret 2, ou seja, no tratado de Talmud Torá, no Sefer Madan, no capítulo 5, o verso 2, eles vão, Rambam, que é um nome dentro do judaísmo que estabeleceu diversas regras, as quais o judaísmo rabínico segue nos dias de hoje. Ele vai dissertar sobre o aluno ele tomar iniciativas de ensino sem a autonomia ou sem a autorização do seu morê, do seu rabino. E no capítulo 5, ou seja, na Mishnah 5, na Maseret 2, no versículo 2, ele vai dizer: o que significa discutir a autoridade do professor? Uma pessoa que estabelece uma casa de estudo, ou seja, uma Beit Midrash, onde ele se senta, explica e ensina sem a permissão do seu professor, na vida do seu professor. Isso se aplica mesmo quando o professor está em outro país. É proibido fazer um julgamento haláquico na presença de um professor. Quem faz um julgamento haláquico na presença do seu professor
é digno de morte. Então a pessoa, para ensinar, ela precisaria ou ela precisa necessariamente ter essa autorização. Isso é uma norma convencional dentro do judaísmo. Por exemplo, no Tratado de Eruvin 62b, está relatado que quando Rav Huna estivesse vivo, enquanto ele estivesse vivo, Rav Huna, Rav Hizda, seu discípulo, não tomaria nenhuma decisão, mesmo aquelas relativas a questões tão óbvias quanto mergulhar um ovo e um pão em azeite, em leite azedo. Ou seja, não era algo, havia muitas discussões quanto a isso, de um discípulo ele ensinar, principalmente ele estabelecer, fixar questões haláquicas sem autorização prévia do seu professor. E Yeshua, ele ensinava, ele era rabino, ele era chamado de rabino. Então, se ele ensinava, da onde veio a sua semirá, a autoridade, né, delegada para o rabinato. E nós vamos ver, por exemplo, quando se tenta defender essa questão tão óbvia do Mashiach, muita gente que inclusive faz parte do segmento nazareno ou o messiânico, usam como pano de fundo o capítulo 61 de Yeshayahu, Isaías, aonde o texto vai falar assim: o Espírito, Arua, Adonai, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, muitos vão tentar justificar com base nesse texto, que a unção, ou que a autoridade do Mashiach veio diretamente do Pai, veio diretamente do Criador. Logicamente que sim. No entanto, o que é uma semirá, o que é uma autoridade? O homem, ele não tem poder de delegar nada, ele apenas reconhece aquilo que o Eterno já patenteou na vida daquela pessoa. Então, o Mashiach, ele teria uma autoridade divina, ele teve essa autoridade outorgada pelo próprio Criador, pelo próprio Elohim. No entanto, havia as convenções. Ele precisava passar pelas convenções. Ele precisava respeitar as etapas de vida que todo Yehudim, que todo judeu, ele passava. Tanto que o texto da Bessorá, o Evangelho de Lucas El-Azar, ele vai dizer que Yeshua foi circuncidado no 8º dia, que Yeshua, vai mostrar Yeshua com 12 anos, com 12 para 13, fazendo uma espécie de bar mitzvah, ou seja, já sendo considerado como filho do mandamento, onde ele é avaliado por um grupo de rabinos, um grupo de mestres de Torá, e vão ficar impressionados com a capacidade intelectual que aquele menino já com 12 anos de idade tinha e já desenvolvia, era um mestre já com 12 para 13 anos de idade. Então, Yeshua, ele cumpriu todas as etapas previstas tanto na lei, na Torá, Shebirtav, quanto na Shebialpé, a lei oral, ou seja, tudo aquilo que era convenção, ele passou, ele respeitou, por isso ele é apto para o Messiado. Então nós vemos que para ensinar precisava e precisa-se necessariamente dessa semirá. Isso existe até os dias de hoje dentro de uma visão judaica ortodoxa. É assim, dessa forma. Isso levanta até uma questão interessante. Podemos até abrir um parênteses. Hoje a Techuvá, ela está sendo formada por mestres que nunca foram alunos, por pessoas que ensinam diante de uma classe, mas nunca sentaram para aprender com o professor. E quando você corrige, quando você repreende e chama atenção, geralmente essa pessoa faz biquinho e sai chateado e magoado e nunca mais quer saber de você, né? Então a Techuvá, ela está sendo, às vezes, alguns grupos têm se levantado e se colocado dessa forma. São pessoas, às vezes, que teve a oportunidade até mesmo de estudar, mas não querem estudar, não querem se submeter debaixo de uma autoridade, não querem aprender para poder ensinar. Simplesmente elas inferem com base no texto, tiram suas conclusões, são totalmente irreverentes em relação a Alahá, não estudam a Alahá, não entendem a Alahá e julgam a Alahá sem entender.
e nós vemos que é um mandamento, é uma mitzvah, você honrar o teu professor. Nesse mesmo tratado de Talmud Torá, quando nós lemos logo no capítulo 1, o texto ele vai iniciar falando que é uma mitzvah, honrar os professores e ensinar a Torá. Então, na verdade, ele vai dizer que é uma mitzvah estudar a Torá e honrar aqueles que ensinam a Torá. Então hoje a Techuvá, existem pessoas que estão entrando dentro da Techuvá e elas não têm o menor entendimento de princípios de respeito, de ética, de educação, aonde você deve honrar um professor, honrar aquele que está te ensinando a Torá. O Tratado de Metziá, capítulo Mishnah 33, Maseret 33a, vai dizer que os professores de Torá, eles tinham uma precedência sobre os pais, a ponto de, se um aluno achasse um objeto do pai e do professor, que ambos houvessem perdido eventualmente, e ele achando o objeto dos dois, ele deveria entregar ao professor primeiro. A justificativa do tratado de Bava Metsiá é que o pai é aquele que te trouxe a vida, mas o teu professor é aquele que te conduzirá ao chamado Olam Rabá, ao mundo vindouro. Então, honrar os professores, respeitar um professor de Torá é techuvá, é fazer techuvá. E o texto, ele mostra no capítulo 61, Yeshua, a unção que viria sobre o Mashiach, a Rua repousando sobre a vida dele. No entanto, ele precisava passar por essas convenções, como nós vimos, que é uma mitzvah. Havia proibições, uma lotassé, onde um aluno ele não poderia ensinar Torá e nem conceitos haláquicos sem a prévia autorização do seu morê ou do seu rabino. Então ele não poderia. E Yeshua, no capítulo 21 de Matitiahu, né? No capítulo 21 de Matitiahu, a partir do versículo 23, ele vai ser surpreendido ensinando, né? Os príncipes dos sacerdotes vão vir e confrontá-lo porque ele estava ensinando. O texto vai dizer assim: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, os Zequinim, que eram homens respeitados também dentro da sociedade, dizendo: com que autoridade, ou seja, com que semirá, fazes isso, e quem te deu tal autoridade? Questionaram, viram o Mashiach ensinando, quem te deu essa autoridade para ensinar? Quem te autorizou? Né? Da onde veio a tua autoridade para mestre, para ensinar a Torá? E Yeshua, então, calmamente, ele responde. Ele vai dizer, Yeshua respondendo, disse-lhe: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Ele vai fazer uma pergunta. E se eles respondessem a pergunta, ou responder, ele responderia da onde veio a autoridade dele. O texto segue e diz: o batismo de Yohanan, Mikve, João Batista, da onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Ele pergunta. E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Yeshua, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então, na verdade, eles sabiam sim da onde que era o batismo de João. Eles não queriam responder porque eles sabiam a resposta que Yeshua iria lhes dar. A resposta de Yeshua, ela seria dada justamente com base na alahá judaica daquela época, concernente ao reconhecimento de um profeta ou de uma autoridade para ensinar. Quando nós lemos, por exemplo, Rambam, ele vai fazer um comentário muito interessante ainda dentro do chamado Sefer Madan, que se encontra na Mishneh Torah.
Então no Sefer Madan, na Mishnah 10, Maseret 5, ou seja, no capítulo 10, verso 5, ele vai dizer o seguinte: quando um profeta proclama que outro indivíduo é também um profeta, nós o aceitamos como um profeta, sem exigir qualquer investigação adicional. Assim, depois que Moisés, nosso mestre, proclamou que Yehoshua, Josué, era um profeta, todos os judeus acreditaram nele antes de realizar qualquer maravilha. O mesmo vale para as gerações subsequentes. Ramban, no Sefer Madan, aqui ele está falando no tratado chamado de Yesod HaTorá, os fundamentos da Torá, que se encontra dentro do Sefer Madan. E a partir do capítulo 7, Ramban ele vai dar uma série de diretrizes de como reconhecer um falso profeta, como reconhecer um profeta verdadeiro, o que o falso profeta ele faria. Ele vai explicar que o falso profeta ele vai explicar que eles não creem num profeta por conta de sinais e maravilhas. Ele vai dar uma série de diretrizes. E no final, no último verso do tratado de Yesod HaTorá, os fundamentos da Torá, no capítulo 10, ele vai ensinar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que se um profeta que era reconhecido na nação, ou seja, uma pessoa que era reconhecidamente já como profeta, atestado como profeta, dissesse que uma outra pessoa era profeta, o povo, o tribunal, todos deveriam aceitar aquele indivíduo como profeta sem uma avaliação. Ou seja, a palavra do próprio profeta já era suficiente. Então é por isso que ele diz, quando um profeta proclama que outro indivíduo é também um profeta, nós o aceitamos, né? Nós o aceitamos como um profeta sem exigir qualquer investigação adicional. Quando Yeshua ele pergunta para os príncipes dos sacerdotes se o batismo de Yohanan era dos céus ou dos homens, qual era a lógica implícita dentro do texto? Se eles respondessem que o batismo de João era dos céus, eles estariam legitimando ou confirmando que Yohanan Mikveh, que João Batista, de fato, era profeta. Então Yeshua apenas responderia para ele, a minha autoridade vem de Yohanan. E eles não iam poder contestar, né, a legitimidade do Messiado de Yeshua, não iam poder contestar a legitimidade do ensino do Mashiach, ou até mesmo da sua a capacidade de ensinar, ou da sua autorização para lecionar, né? Porque ele era um mestre, ele era um rabino. Então, se eles confirmam, é do céu, ou seja, era o mesmo que eles estivessem dizendo, ele é enviado de Elohim, ele é profeta, né? Era o mesmo que eles estivessem dizendo isso de João Batista. E Yeshua, então, estaria dizendo, a minha autoridade veio dele. Então, qualquer coisa que eles falassem com Yeshua, falassem com Mashiach, Yeshua, então, diria para eles, conteste com João, foi ele que me deu autoridade. Vai falar com João, foi ele que me deu autoridade. Então eles não responderam porque eles sabiam exatamente o que Yeshua ia responder. Yeshua ia falar exatamente isso. A autoridade de Yeshua para ensinar a Semirá veio de Yohanan Mikveh. Talvez você pergunta, mas por que não de Yohanan? Por que de Yohanan Mikveh e não daqueles que estavam na capital, em Jerusalém? O próprio Ramban, ele vai esclarecer o seguinte, ele vai fazer um comentário dentro do tratado chamado de Avodat HaKippurim, ou seja, quando ele comenta o tratado de Yomá, o tratado que dá instruções acerca dos sacrifícios e dos trabalhos da Avodá que era realizado no dia de Yom Kippur, né? Então ele comenta o tratado de Yomá, né? Ele cria um tratado dentro da Mishnah chamado de Avodat HaKippurim, o serviço de Yom Kippur. E ele vai fazer um comentário dizendo o seguinte,
dentro desse tratado. Na era do segundo templo, a heresia irrompeu em Israel. Ele vai dizer que a heresia irrompeu em Israel. Os saduceus emergiram. Então ele vai falar que os saduceus negaram a lei oral. Eles não acreditavam, não obedeciam a Alahá, que na verdade os saduceus é o caraísmo do dia de hoje, e existe inclusive uma espécie de judaísmo caraíta, nazareno caraíta, que criaram, onde criam-se uma série de dificuldades quanto a Alahá. E Rambam, ele vai falar que na época do segundo templo, a heresia havia irrompido, Ou seja, os comentários judaicos acerca desse comentário de Rambam, eles vão dizer o seguinte, que as autoridades romanas naquela época eram aqueles que delegavam, que elegiam os chamados sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes, não eram mais eleitos segundo a casa de Levi e de Arão, mas sim era o próprio Império Romano que delegava essa autoridade, que dava, ou seja, aceitava-se subornos, E eles então eram colocados nesses ofícios sem a devida semirá, sem a devida autorização. E é interessante porque no livro do historiador denominado de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, no capítulo 10, na página 39 do seu material, do historiador, Eusébio ele vai citar um outro historiador, denominado de Flávio Joséfo, que inclusive é contemporâneo do Machia, Ele presencia inclusive a destruição do templo no ano 70 pelo general Tito, filho de Vespasiano. E na página 39, no finalzinho do primeiro verso, nós temos assim: pois iniciando-se no pontificado de Anás e continuando pelo de Caifás, falando sobre o ministério do Machia, todo esse intervalo não chega a nos dar 4 anos. Aliás, com os ritos da lei já abolidos na época, também se anularam os privilégios do sacerdócio, ou seja, de sua continuidade vitalícia e de transmissão hereditária. Antes, sob os governantes romanos, diversas pessoas em diversas épocas foram nomeadas sumo sacerdotes, não exercendo ofício por mais de 1 ano. Olha o que ele vai dizer antes, sobre os governantes romanos, diversas pessoas em diversas épocas foram nomeadas sumo sacerdotes, não exercendo ofício por mais de 1 ano. Joséfo, por sinal, relata que houve 4 sumos sacerdotes em sucessão entre Anás e Caifás. Então, quem apontava os sumos sacerdotes? Quem elegia os sumos sacerdotes? O tribunal judaico? Não, o próprio Império Romano. Então nós temos comentários, literatura cristã, que vai falar isso, porque esse material é uma literatura cristã. Temos comentários judaicos que confirmam isso. Então o próprio tratado, o próprio Rambam, ele comenta sobre essa corrupção que havia dentro do templo. Então não é difícil de entender porque a Semirá do Machia vem de Yohanan, que estava no deserto pregando e as pessoas iam ter com ele. A propósito, Yohanan Mikve era filho de sacerdote, Zacarias, que era da ordem de Abias, a 8ª ordem, e Yohanan tinha toda a autoridade para estar exercendo a Keruná, o ofício sacerdotal, no templo, e não estava por conta da corrupção. Então, a exemplo dos essênios, ele se retira para uma área afastada da capital e então começa a ensinar, começa a pregar e a anunciar o reino do Malhut Hashamai, o reino dos céus, e convocar as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados e fizessem techuvá. Então, Yeshua não aceitou a Semirá daqueles líderes porque eles estavam vendidos, estavam afastados da Torá, estavam afastados da lei e eles mesmos precisavam fazer a techuvá. E a Semirá
que veio de Yohanan, é uma semirá que remontava a semirá que vinha do próprio Moshe. Quando nós lemos, por exemplo, Pirkei Avot, capítulo 1, logo na introdução, o texto diz assim: Moisés recebeu a Torá do Sinai e entregou a Yehoshua, Josué. Josué entregou aos anciões, os anciões dos profetas, e os profetas entregaram aos homens da grande assembleia Anshei Knesset Hagedolá. Aí o texto vai dizer, e esses homens da grande assembleia sempre diziam estas três coisas: sejam cautelosos no julgamento, estabelecer muitos alunos e façam uma cerca de segurança ao redor da Torá, ou seja, uma Seag HaTorá. Então, a Semirá, ela foi passando de Moshe e Yehoshua, né, os 70, os profetas, os homens da grande assembleia, e formava um ciclo, né, uma linha, uma corrente, uma linha tênue, uma linha reta, né, até chegar ao Mashiach, de forma que a Semirá de Mashiach remontava a mesma Semirá de Moshe, nosso mestre. Então, se nós não vamos aprofundar agora nessa questão da Semirá, para o material não se estender mais, porque a ideia geral desse material é mostrar que um profeta, quando reconhecia uma outra pessoa e legitimava uma outra pessoa como profeta, ele devia ser aceito sem exigências, né? Conforme diz o tratado de Yesod HaTorá no Sefer Madan, onde nós lemos no capítulo 10, Mishnah 10, Maseret 5, ou seja, o verso 5. Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de compartilhar esse material, se inscrever no canal e fazer com que esse material chegue àquelas pessoas que de fato precisam ouvir esse material. Fique na paz, não deixe de nos acompanhar. Esse é o primeiro material dessa série de estudos que nós estaremos elaborando, mostrando e atestando e legitimando através da própria Alahá o Messiado de Yeshua. Para mais informações, nós estaremos deixando aqui algumas informações na descrição desse vídeo. Você que de repente mora aqui nas regiões de Nova Iguaçu ou adjacente, nós estamos com um trabalho aqui presencial, todos os sábados, montando um trabalho onde nós estaremos realizando o serviço de Shabbat, Kabbalat Shabbat, Shaharit e Arvit. Então estamos organizando aqui o trabalho, estamos tendo os estudos semanais. Caso você queira estudar conosco, se tornar nosso aluno, então eu estarei deixando aqui um telefone de contato para que você possa estar nos chamando. Fique na paz, tenha uma ótima semana, Shavua Tov para todos, Shalom, Shalom.